Bom dia. Normalmente, não explico meu trabalho epistemológico. Apenas faço a leitura dos capítulos à medida que os termino. Como não estou ligada a nenhuma instituição de pesquisa, apenas menciono autores pensamentos sem citações bibliográficas, mas que introduzem os ouvintes leitores às obras autores mencionados para a averiguação das ideias trabalhadas na composição deste livro sobre a mente humana. Desta forma, procuro incluir qualquer pessoa ao entendimento dos ditos no escrito. Esclareço, entretanto, que esta é a minha interpretação de mundo no esclarecimento das ideias por sobre ele. E agora darei prosseguimento à leitura do Tratado da Mente Humana, capítulo 6, o tempo e o ser sobre o plano. O tempo é um nada impossível, sendo a possibilidade mesma ao ser, a partir de si, o espaço movediço para a existência própria em unidades abertas à tração elementar por onde se expande infinitamente em ser, de ser a ser, no circuito do tempo relativo aos estados dos seres em trânsito passivo e ativo no espaço gráfico manifesto do plano quântico ao existencial. Nascer, verbo intransitivo de ligação vibrante para reverberação dos predicados abstraídos para a ideia do lugar de si, que está sujeito à inserção social em estados nacionais nas diversas regiões do mundo humano, compreendido para caracterização complementar, indicativa da subordinação temporal ao espaço em ocupação nacional dos seres ali presentes na contemporização das ideias arranjadas para o estado geral das populações generalizadas em reinos específicos de mobilidade transitória, de ser a ser, em justaposição molecular no ecossistema estrutural da polis humana, em evolução existencial da humanidade vindoura. O ser, quando é, está, o que implica lugar e modo. Logo, ser vem a significar um movimento passivo de ocupação espacial para a superfície, no estado em que surge reverberado formalmente sobre o plano em rede universal de ser em ser, para ser no mundo sem fim um traço do caminho. Poeira estelar em relatividade existencial transcendente na empiria gerativa dos sentidos emocionados para a conformação das ideias acionadas por atos em experiência dos acontecimentos realizados no casulo cósmico da vida, donde observamos o estado em que nos encontramos na atualidade do humus temporal, compreendido naturalmente na digestão das partículas potenciais para as descobertas e invenções objetivas de concreções intelectuais subjetivas aos espécimes de seres em realização do lugar próprio na polis em física constante, perpétua ao infinito dos tempos, por bidimensionador das esferas extraterrestres na humanidade cósmica do ser, em gravitação das ideias mesmas, ultrapassadas da abertura pelo peso desumano
das unidades que se fecharam sobre seu Criador. O estado do ser no mundo caracteriza-se na expressão não verbal assumida na aparência manifesta como modo de estar sendo, e na verbal, ao expressar o sentido deste ser que transita como o sendo na representação morfológica de si em identificação e comunicabilidade junto aos outros do mundo. Somos seres do mundo em estados sociais de comunicação e expressão na linguagem mesma das espécies, familiarizadas por códigos sistematizados na frequência acústica do tempo sobre o tempo. A linguagem é a estrutura meio à qual o ser se manifesta literalmente no mundo. Cada espécie, com códigos próprios de inserção ambiental, compartilhando o ecossistema vibrado em reverberação imagética do estado real de todo ser em conjuntura associada na conformidade física para a realidade que se faz interpretativa nas diversas regiões do mundo aparentado. A espécie homem, dentre os animais, não é a única a utilizar símbolos para representar seus ecos, sua fala, sua expressão de comunicabilidade e fazer próprios no espaço ocupado por sua família, que se estende à superfície material nos elementos quânticos em movimentação por si, partículas em aberto no éter do tempo. Os espécimes do homem estão em trânsito objetivo da subjetividade própria, pensada no acolher, aqui e ali, de uns e outros, a interpretação das ideias mesmas, compreendida na biosfera dos ecos matizadores, em sincronia frequencial dos elementos morfológicos e semânticos significadores para a síntese própria no espaço-tempo cultivado em ações. Símbolos são abstrações sintéticas, assim como os conceitos que se fecham hermeticamente na claridade da nominação objetiva do subjetivado na coisa mesma expressa em palavras representativas da imagem e função, corpo e fazer, potência e capacidade. A constituição de uma língua na estrutura linguística da linguagem representa o salto evolutivo da espécie homem, a saída de sua primeira natureza animal, ou seja, irracional. Matematicamente, razão é uma esperança abstraída para lugar possível, espaço pensado, idealizado para ser. Aí, o materialismo histórico do sensível percebido pelo cérebro, que capta para o intelecto que articula a interpretação na medida de seu entendimento sobre as palavras e as coisas, utilizadas nos discursos verbais e não verbais, ditos e escritos. Ouvir é mais que apenas captação do som, pois som sem significado é ruído, frequência de elementos sem definição aparente para nós, mas presentes no ar, sendo motivo de angústia quando não conseguimos conectar e esclarecer a sensação percebida
nas palavras não verbais dos contextos captados nas situações em foco. Quando apenas localizamos em espaço demarcado no mundo, o som é frequência acústica referente a outras espécies do ser no ecossistema. A falta pessoal de atributos linguísticos para entendimento das palavras ecoadas só permite a angústia, o medo e a reação débil e ou truculenta nos sujeitos sociais que atuam nas coletividades da nação. E mesmo naqueles especialistas de um tema de uma única área do saber, uma corcunda, um aleijão do qual Nietzsche não queria ser exemplo. Então propôs um super-homem capaz da não limitação das ideias nas ideias mesmas, pois ideias não fazem fronteiras no pensamento, mas passagens. Ideias fluem, por isso a intuímos. A língua é a integração compreensiva da demografia ocupada por um povo que se reconhece territorializado na extensão entre vida e morte sobre a terra nativa, reconhecida em existência e na tradição histórica do mapa-mundo. Tudo grafado e carimbado com os símbolos da nação local. E, claro, com a assinatura de todos os representantes governamentais, sejam caciques, reis, ministros ou presidentes. Seja lá qual for o sistema político acomodado na pátria cartografada. Quantas sejam as sociedades representadas. É o acordo próprio dos mundos. Soberano é o senhor de seu espaço, causa da soberania do povo e motivo de sua representatividade política acolhida da ética dos costumes da morada. A morada social é a sociedade. Logo, o homem é um animal social e, portanto, a cidadania é dever em direito político de seus cidadãos, soberanos para a sua representatividade. Direito é um acordo social no dever político, pois o bem social decorre do bom senso na articulação das ideias para todos na sociedade. O estabelecimento de normas e regras gramaticais ditas cultas nada tem a ver com preconceitos, mas sim com a significação funcional dos signos linguísticos em ordenação com os espaços predicados nos contextos da razão dos sujeitos em atuação nas cidades onde transitam e cultivam a identidade funcional de cidadão para cidadão, pilares dos Estados nacionais nas diversas áreas de atuação dentro e fora de seu território, pois são essas normas e regras que garantem a lisura nas relações interpessoais e internacionais que propiciam entendimentos aos compromissos e acordos tratados, leis e legalização aos costumes para os tempos das gerações vindouras. Tradição ampara o futuro, não prende nas paredes de um museu, pois corre o risco de custo afundado. Ordem e progresso para desenvolvimento intelectual de sobrevivência material. O governo representa o Estado, não é o Estado, mas parte do Estado que representa.
Da mesma forma, a máquina estatal também não é o Estado, mas do Estado que lhe fornece servidores, funções dos cidadãos, os pilares em funcionamento do Estado-nação, não para seus governantes representativos. Hoje já não existem impérios, apenas estados-nações ou reinos-nações com poucos absurdos coloniais e a variante do não reconhecimento nacional por conflitos de ordem político-religioso. Só um Estado laico pode ser de fato democrático e justo na medida das pessoas humanas conjugadas ao tempo na tríade do eu, tu, ele, nós, vós, eles. A civilização dos homens sobre a terra parte da educação cidadã sobre si, cidadãos que se desdobram em entes e entidades físicas e jurídicas da forma quântica das emoções sentidas irracionalmente para o modo clássico da relatividade do foco momentâneo das partículas captadas pelo cérebro para ser o interpretado pelo intelecto do sujeito da pessoa humana ali presente na rede de relacionamentos da tríade familiar que não se divide, é individual. O homem não nasce civilizado, torna-se civilizado de acordo com a educação recebida, não dada, mas orientada democraticamente pelos costumes sociais cultivados por todos no território do Estado ou reino-nação. Entre ser e o dever ser, o devir do tempo que decai para os sentidos em contextos diversos no trânsito das pessoas pelas ruas, bairros, cidades, estados, nação, nações, mídia e internet. Nós nunca estamos sós, dentro ou fora de nós. A alma é compartilhada. O espírito absoluto é que aprisiona criado e criador na semelhança das colmeias que partem só que do presente para o passado mais que perfeito no espaço eterno dos mundos sem liberdade, imóveis na própria esfera de atuação. A sensação atmosférica dos ditos expressos na comunicabilidade preconizam emoções latentes na coletividade que sintoniza em conformidade a posição de si na tríade psicossocial relativa às frequências da prática ordinária, ou seja, da vida. O futuro é sempre próximo do passado, que se estende do presente na ampliação do espaço-tempo sobre o plano temporal percebido no que chamamos buraco negro. Mente e ser mente. Miriam Maria Barreto, 29/11/2019.